Este vídeo é para os desavisados que investem em renda variável diretamente comprando e vendendo ações, fundos imobiliários, ETFs, opções e não sabem que precisam ter um trabalhinho a mais em relação ao imposto de renda. Se você ainda não assistiu meu outro vídeo sobre investimentos vaciláveis, recomendo que assista antes desse vídeo ou logo depois dele. Hoje eu vou mostrar como que eu controlo e gerencio minhas operações de renda variável. E a ideia aqui não é que você copie a minha planilha e faça uma idêntica para você, mas sim entenda o raciocínio, a lógica que tem por trás de todos esses meus cálculos aqui que eu vou apresentar para vocês. Se ajusta aí na cadeira, que hoje o tema não é muito divertido, vai ser um pouco extenso, mas é melhor vocês saberem agora do que depois um cara da receita batendo na sua porta, te dando dor de cabeça, que eu acho que isso ninguém quer. Ao invés de eu apresentar minha planilha que já está compilada, cheia de dados, eu criei uma do zero para mostrar para você como que seria o processo desde o início. Bom, essa é a planilha do zero. Eu só preenchi a primeira linha aqui com as informações que a gente vai precisar coletar das notas de corretagem. Tudo que você opera na bolsa, comprando e vendendo ações, fundos imobiliários, ETFs, opções, a XP envia a nota de corretagem um dia depois com todas as informações referentes a essa operação. Caso você não tenha, você também consegue pegar no site da XP, só se logar, clicar no Minha Conta, Notas de Corretagem e lá tem todas as notas de corretagem dos dias que você operou na bolsa. Agora vamos pegar uma nota aqui, só para exemplificar de como que a gente preenche. Antes de preencher na planilha, eu vou explicar em geral o que é importante para a gente depois colocar no Excel, tá? Aqui é a data do pregão que a gente vai precisar colocar. O Czinho aqui, o C e o V é C se foi uma compra, Vzinho se fosse uma venda, ou seja, tudo foi uma compra. Importante também é qual foi o ativo, né? O que foi comprado, aqui foi o Itaúsa, o ITSA4, o código. Aqui a quantidade que foi feita, 100 a esse preço, 100 a esse preço, ou seja, nesse caso foram todos de 10,89. E aqui é só a multiplicação desse com esse, e aqui a soma de todos esses itens aqui. Na nota também é importante ver que tem alguns custos para você fazer essa operação. Tanto o custo de liquidação aqui, taxa de registro que está zero, mas às vezes tem um custo aqui. Tem a taxa de emolumentos e também tem a taxa de corretagem. O que é importante saber desses custos aqui, e tanto esse primeiro aqui, taxa de liquidação, registro e emolumentos, são custos ponderados. Ou seja, se eu tivesse uma outra compra no mesmo dia aqui, de uma outra, sei lá, Vale, a um total de 10 mil, esses custos a gente teria que fazer uma média ponderada. Eu vou explicar mais pra frente como que faz isso, mas é bom vocês entenderem disso. Já a corretagem é por ordem, não importa se você fez uma compra de 100 mil e outra de 5 mil, sempre vai ser o mesmo valor unitário por ordem e por isso que é bacana vocês entenderem essa lógica, porque na planilha a gente vai fazer isso, tá? Disso daqui, ok, agora vamos preencher lá a planilha. Aqui. Data, a gente coloca 0608-2018, 0608/2018. O ativo, eu gosto de colocar o código que eu coloquei no home broker, no caso é o Itaúsa ITSA4. Categoria, se trata de uma ação, se fosse um fundo imobiliário, colocaria fundo imobiliário, se fosse uma opção, colocaria uma opção, porque isso é importante depois para calcular o imposto de renda, tá? O tipo, se é C ou V, no caso foi uma compra, como a gente viu. Aqui eu gosto de deixar até verdinho para depois facilitar a visualização. Quantidade, a gente pode somar aqui 300, 600 e o valor médio unitário, nesse caso deu 10,89 aqui, todos simples, 0,89 e o valor total nada mais é do que a multiplicação da quantidade pelo valor unitário, que dá o 6,534, que é exatamente esse valor que a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ah, mas vamos supor que eu fiz uma compra, mas não comprei todos com o mesmo valor aqui de 10,89. Até tem um caso aqui, vou abrir para mostrar como que a gente iria calcular. Ó. Por exemplo, isso daqui foi um fundo imobiliário, KNR11, em que eu paguei 5 unidades com preço 14991, 14 é 14996 e 15 é 14990. Como que você faz? Você coloca a quantidade, só somar vai dar 20, 34, vou só colocar aqui embaixo só para exemplificar, 34, e daí aqui tem um jeito mais fácil, já que isso daqui é o total, e esse total a gente já consegue ter na nota aqui, que é 509749, 5097.49. Aqui a gente faz a conta inversa, que é esse daqui dividido pela quantidade, dá 14993, que vai ser um preço médio dessas
compras aqui. É claro que aqui, como tem 5, tem uma ponderação menor do que a outra que tem 15 e 14, mas está entre esses valores e esse valor aqui, tá? Isso aqui é só para exemplificar, mas não vou adicionar aqui não. Vou até apagar e vamos continuar no outro. Beleza, a gente multiplicou. Aqui é a média ponderada para a gente calcular depois aqueles custos de liquidação, registro e emolumentos que eu falei que é ponderado. Nesse caso aqui, como a gente só fez uma operação de compra, aqui eu coloco 100%, mas no seguinte, na segunda nota, vocês vão ver como que eu utilizo essa média ponderada para tal. Então aqui a taxa de liquidação é 1,79, que é o total. Emolumentos, registro era 0, porque não coloquei nada, emolumento 0,32. E a corretagem é 21,45, que é a soma disso, 1,45. Aqui eu vou calcular o novo preço médio, porque na verdade o que a gente está pagando nessa operação é mais do que esse valor aqui. Então a gente vai somar esse total aqui, que a gente já tem do ativo em si, mais a taxa de liquidação mais registro, mais emolumentos, mais corretagem, fecha parênteses, dividido pela quantidade total, ou seja, a gente tem um novo preço médio de R$ 10,93 de compra. E isso é importante porque quando você for colocar no imposto de renda, quando você for vender, aí tem que considerar esse valor aqui. Por quê? Porque quanto maior o nosso preço, o valor de compra, e menor o nosso valor de venda, a gente consegue pagar menos imposto de renda, é vantagem pra gente, tá? Então, e isso é tudo legal, não é nada ilegal, que tá errado, etc. E é um benefício que a gente precisa colocar aqui para fazer corretamente. O dedo duro, até esqueci de mostrar aqui na planilha, seria esse IRFF que está zerado aqui e ele só tem nas operações de venda, que eu vou mostrar a seguir também de como que funciona, tá? Mas é uma antecipação que o governo tem para te rastrear e ver se você está pagando o imposto certo ou não. Nas compras não ocorre, então aqui você pode colocar um tracinho aqui, tá? Bom, preenchemos essa primeira parte 1 fácil, tranquilo. E daí, como que é o primeiro ativo dessa pessoa que está operando, eu gosto de copiar aqui essa planilha, que aqui que a gente fez, preencheu a planilha operações, que aqui a gente vai colocar todas as operações de todos os ativos possíveis. E daí, cada novo ativo, eu vou colocar o código da ação, do fundo imobiliário, para acompanhar cada ativo em uma aqui e vou arrastando para cá. Essas duas aqui, ignora que mais para frente eu vou falar do que se trata, tá? Ou seja, criei, tá bonitinho aqui, mantém aqui, tá? Agora vamos colocar uma segunda compra, vendo essa média ponderada funcionar, que seria nesse segundo caso aqui, em que eu comprei 2 ativos no mesmo dia, tá? Ou a ação BDR do Facebook e um fundo imobiliário BRCR11. A data segue o mesmo esquema, 25/09/2018, 25/09/2018, já que vão ser 2 operações, já arrasto aqui, tá? E o ativo, eu sei que do Facebook é FBOC34 e do fundo imobiliário é o BRCR11. BRCR11, aqui eu coloco como uma ação. Por ser uma BDR, eu gosto de colocar também que é uma BDR aqui, que é uma ação estrangeira que a gente compra aqui na bolsa. E aqui, FI de fundo imobiliário. Os dois aqui, como eu falei, são compras. Só pegar e arrastar aqui. Quantidade, Facebook 200 e outro 103. 200, 103, tá vendo? É a mesma linha de raciocínio. Preço unitário, 33664, 336.64 e o outro 97.37. 97.37. Isso, legal. E daí eu vou pegar, como já está com fórmula aqui, eu arrasto, tá? Ó, aqui e aqui. E aí aqui eu vou calcular a média ponderada, que é ver quanto cada um tem participação para depois a gente calcular esses outros dois custos aqui. Então vamos lá. É igual esse daqui dividido por esse mais esse daqui. E a gente fecha parênteses aqui. Aqui, mesma coisa. É igual esse daqui dividido por esse daqui mais esse daqui. No total tem que dar 100%, né? Para bater. Legal, tá dando 100%. Show. E daí agora, vamos lá para a taxa de liquidação. Tá vendo? 21 e 27. Só que daí esse igual a 21,27 é proporcional à ordem
que eu coloco aqui, pego e arrasto também. E o total tem que dar 21,27 que está dando aqui, legal. Emolumentos, idem, mesma linha de raciocínio, 3,78. 3,78 vezes 87%, opa, tem que botar o igual, vezes 87%, pega e arrasta. Já a corretagem, como falei, aqui não importa se operou 100 mil de um, 5 mil no outro, vai ser sempre o mesmo custo por ordem. Então, nesse caso, eu pego o custo total, 42,91 da corretagem, e divido pelo número de operações, que no caso foram 2, e é claro, vai bater com 21,45 aqui, pego e arrasto. E aqui, usar a mesma formuleta, pegar e arrastar aqui, dedo duro como a compra não tem, ignora aqui. Bom, e aqui fazer o mesmo esquema do ITSA4, de criar uma planilha para cada uma delas. Rapidinho. F34, daí deleta esse, deleta esse aqui, BR11, deleta. Coloca na ordem alfabética para facilitar. Beleza. Volta para aqui. Legal, agora eu vou cadastrar uma opção para a gente fazer uma de cada, só para vocês entenderem. Nesse caso, vamos ver a data que foi feita. 26/09/2018. 26/09/2018. A opção, no caso, deixa eu ver qual que foi a opção. PETRK24. PETRK24. Opção. Aqui você não precisa saber o que é opção, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso, mas mais pra frente. Aqui é só pra vocês entenderem a lógica. Aqui foi uma compra. Aqui tá o Czinho aqui. Quantidade 1.500 no valor de 0,72. Tá? Valor total só arrastar. Nesse caso, como só fiz essa operação no dia, vou colocar 100% aqui. E daí é colocar os custos de novo. Aqui já tem a taxa de registro. 0,29 mais 75 é igual a 0,29 mais 0,75. Emolumentos 0,39 e a corretagem 21,45. Tá? E aqui o preço médio pegar e arrastar, tá? E aqui, como foi uma compra, ignoro. E fazer a mesma coisa do outro lá. Duplicate, PTRK24, deleta os outros aqui. É meio chatinho no começo, mas depois você só vai, depois que os ativos estiverem feitos, você só copiar e colar os restantes. Tá, agora eu vou simular, vou chutar aqui que a gente comprou no dia, sei lá, 27/09, nem sei se isso é dia útil, mas vamos lá. O ITSA4, vou copiar esses itens aqui, só para facilitar. Só que eu vou falar que eu comprei, ao invés de 600, eu comprei 3.000 a um preço de R$11, tá? Vou colocar R$11, gastei 33 mil no total, daí tive os custos aqui, os custos provavelmente são maiores, mas imagina que eu peguei os dados corretos da nota de corretagem e coloquei aqui, tá? Eu vou deixar esses mesmos aqui, e aqui o valor deu 11,01 e dedo duro é 0. Daí o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa linha aqui e vou lá achar na planilha aqui o ITSA e jogar aqui, Ctrl V. E aí, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou colocar, escrever atual, que toda vez que eu comprar ou vender uma ação, eu tenho que fazer essa outra linha escrito atual. No caso de compra, eu vou somar, que foi esse mais esse. E daí, aqui eu tenho a quantidade que eu tenho no total e eu preciso saber quanto que é o meu preço médio. Aqui eu vou até pintar de preto, porque a gente não precisa saber, a gente só precisa saber o preço médio em si. 600 que eu comprei a um preço médio de 10,93 e 3.000 a um preço de 11,01. Quanto que é o meu preço médio? Aqui é a média ponderada que tem que fazer. Esse daqui, que é a quantidade tal, dividido pelo total aqui, vezes o preço dela, 10,93. Daí você fecha parênteses, põe mais, abre parênteses, 3.000 dividido por tal, que vai ser o percentual, o peso dela, vezes o preço médio unitário aqui. Fecha parênteses
bomba. Certeiro tem que estar entre o 10,03 e 11,01, no caso deu 10,99, ok. Ou seja, se eu adicionar uma outra compra, eu vou lá, copio isso daqui lá da operação, arrasto para cá e faço a mesma linha de raciocínio. Somo com o atual, o que eu comprei no futuro, e faço a mesma lógica aqui de multiplicar pelo fazer a média ponderada que eu falei nesse exemplo aqui. Beleza? Bom, tranquilo também até agora. Você tem que prestar bastante atenção nos detalhes, tá? E agora a gente vai fazer a primeira venda, tá? E aqui é bom você prestar bastante atenção para não confundir, principalmente nessa coluna aqui no preço médio. Vamos lá. Pegar uma venda. Nesse caso é a venda daquela opção lá que a gente comprou da Petrobras. No caso 02/10/2018, a gente coloca 02/10/2018. O código, que é o PETRK, copia aqui. Que é uma opção, também copio aqui. No caso é uma venda agora. Então venda, já coloco o vermelhinho aqui para ter uma atenção máxima, tá? Vamos colocar os dados corretos aqui. 900. Preço médio unitário foi 1,37, 1,37. Aqui eu vou arrastar, tá? Nesse caso, como só foi essa única compra, quer dizer venda, desculpa, 100%. E vou colocar os custos aqui. No caso, liquidação 0,33, registro 0,85. 0. Igual 0,33 mais 0,85. Tá? Emolumentos 0,45. E a corretagem 21,45. 21/45. O preço aqui não é só arrastar. Tome bastante cuidado aqui. Diferente de quando você compra, a gente quer incluir, né, no valor os custos da operação, emolumentos, liquidação, taxa de corretagem. Na venda a gente quer fazer o inverso, a gente quer tirar. É que nem você comprar um imóvel e vender por 2 milhões e você puder falar que você vendeu por 1.800.000. Fantástico, você vai pagar só a diferença, então quanto menor o valor, mais faz sentido para você pagar menos IR. Então aqui não é pegar e arrastar, aqui a lógica é diferente. A gente começa com um valor total aqui, só que ao invés de somar, a gente vai subtrair. Então a gente põe aqui menos a liquidação, menos emolumentos e menos a corretagem. A ideia, fecha parênteses, dividido pelo total aqui a quantidade, que a gente vai achar o valor de 1,34, que é um valor menor e pra gente é muito bom que a gente vai pagar menos imposto, tá? O dedo duro, como eu falei, tem na venda, vamos ver se a gente encontra aqui. Aqui, ó, IRRFF, dedo duro foi de 0,06, tá? Isso é bom anotar, que é o que a Receita depois utiliza para monitorar a gente. Bom, ok, daí o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, essa linha, vou lá naquela outra que a gente já tinha criado e vamos colar aqui, tá? E aqui, como sempre falei, quando a gente compra ou vende, a gente tem que colocar um atual aqui. Aqui não vou somar, porque como que é uma venda, eu vou subtrair, ou seja, atualmente agora eu vou ter 600. Aqui eu vou botar tudo preto. Nesse caso, como eu estou vendendo, o preço médio continua, que é esse daqui que eu comprei, e mantém assim. Tá, depois disso que você atualizar essa planilha, a gente precisa, quando ocorre uma venda, de atualizar lá a planilha de imposto de renda, que vai ser a primeira vez que a gente vai inaugurar. A gente vai colocar aqui no Swing Trade e eu já explico o que se trata essa planilha aqui. Na real, a gente deveria ter 3 planilhas de imposto de renda. Uma de Swing Trade, que é quando você compra uma ação, uma ETF, uma opção em um dia e vende no outro dia. Aqui o imposto é de 15%. Uma outra só de fundos imobiliários, em que o imposto é de 20%. E uma outra terceira que eu nem tenho aqui seria de Day Trade, quando você compra e vende um ativo, seja uma ação, seja um índice no mesmo dia. Como não é minha praia, não faço isso, eu nem coloquei aqui para não ficar ocupando espaço, tá? E um ponto importante que aqui é bacana separar, não só porque o imposto é diferente, que no Swing Trade vai ser de 15% e nos fundos imobiliários será de 20%, mas também depois eu vou poder compensar lucros e prejuízos aqui das operações que ocorrem em cada uma delas. Swing Trade com Swing Trade, fundo imobiliário com fundo imobiliário. Mas já eu explico com mais detalhes. Bom, colei aqui a operação. Até
deixei aqui esse espaçamento menor porque essas informações vão ser irrelevantes nessa planilha aqui e para não confundir, ficar mais claro, eu fiz assim, tá? Ou seja, foi até o dedo duro, certo? Então aqui a gente precisa colocar o preço médio de compra, que a gente coloca igual, volta na planilha, que é o PRTR4, e o preço médio de compra foi o 0,74. Arrasta, legal. E daqui a gente vai calcular o lucro que a gente teve nessa operação. O lucro nada mais é do que o quanto que a gente vendeu, que foi 1,34, menos o que a gente comprou, ou seja, teve lucro por unidade de 0,61. E qual foi o meu lucro total? Pegar esse unitário vezes a quantidade que eu vendi nesse dia, que foi 900. Legal. O imposto de renda devido, como eu falei, até coloquei uma observação aqui, do swing trade é de 15%. Nesse caso eu vou colocar igual esse daqui vezes 15%. E eu desconto, porque eu não falei que tinha dedo duro, que a gente antecipou, então a gente não precisa pagar exatamente esse valor aqui, a gente paga esse valor menos o imposto de renda do dedo duro que a gente já pagou na corretagem. Então, no final, vamos supor que a gente só operou esse ativo em outubro de 2018, daí a gente tem até o último dia útil do mês seguinte, que seria novembro, para fazer e pagar o DARF de 82,17. Esse DARF você consegue emitir entrando no site da Receita, você coloca os dados lá, ou então você consegue ir diretamente no Internet Banking do seu banco, colocar os dados, código 6015 e pagar diretamente. Aí é um critério do que você achar melhor. Tá, mas vamos colocar nas operações aqui outras vendas, tá? Vamos colocar outras vendas. Vou até copiar aqui. Vamos simular aqui vendas do BRCR11, só para vocês entenderem, CR11. Aqui FI. Venda legal, vou vender tudo, tá? Vou botar 103. E o valor eu vou botar aqui R$100. Tá, R$100 aqui, legal. Média ponderada. Aqui eu vou considerar esses mesmos custos, mas você tem que colocar o que aparecer na nota de corretagem, tá? Isso daqui é só para exemplificar, legal. E o dedo duro eu vou colocar também isso daqui. Daí que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui, BRCR11, fazer o mesmo esquema do anterior. Aqui acabei de ver, olha como que não é legal simplesmente você copiar tudo e colar, porque aqui como estava vinculando as células, eu prefiro, em vez de copiar Ctrl+C, Ctrl+V, eu dou um igual aqui e vou no BRCR11 aqui, dou o igual aqui e arrasto, tá? Daí eu arrasto para cá e daí depois se eu quiser pegar a mesma formatação, eu pego, cadê BRCR11? Pego o formato aqui e faço isso daqui. Provavelmente o do Facebook você vai ver que também vai estar com a linha errada, quer ver? Que passou batido, ó. Como aqui estava com formuleta, errou, então serve com aprendizado, que isso vai ter muito na planilha que vocês vão fazer, e ter alguns erros de links de células, você pega aqui, arrasta, e daí você pode pegar esse daqui mesmo, a formatação, já que só é a formatação, e arrasta. Esse daqui, por que os outros não vou fazer? Porque os outros não vou fazer porque o que estava com formuleta eram essas duas aqui da média ponderada. O resto era simplesmente os números que eu realmente coloquei. Vamos só conferir, né? Por via das dúvidas. O P, ó, 100% e o T tá certinho. Então, legal. Só tome cuidado com isso de não copiar, colar quando tem o percentual aqui. Por via das dúvidas, cria uma cópia e mesmo com o dado certinho, clica OK e arrasta lá da planilha operações, tá? Tá bom, BRCR11, beleza, tá aqui, então aqui vai ficar atual, aqui eu vou colocar 0, que acabou, e como tá 0, pouco adianta o preço médio aqui, não precisa nem colocar nada porque você não tem mais nada disso. Opa, você não pode zerar aqui, porque quando você for comprar, vai ser o preço que você comprou para você colocar aqui. Vamos continuar aqui. Daí o que você precisa é pegar isso daqui, BRCR11, e colocar aqui. Não, como se trata de um fundo imobiliário, você vai colocar aqui. Coloca aqui, legal. Preço médio de compra, você vai colocar o BRCR11, o preço aqui que você pagou. Quanto que eu tive de lucro? É o quanto que eu vendi, que é exatamente esse 99, menos
o preço de compra, ganhei 2,17 por unidade, pego esse valor e multiplico pela quantidade. 223 que eu tive de lucro, o imposto de renda aqui vai dar 20%, ou seja, igual a 20% vezes o lucro total, 44, e aí aqui eu vou lá e subtraio o dedo duro que eu já paguei, teria que pagar nisso. Veja que esses dois, vamos supor que eu vendi no mesmo dia, legal, teria que pagar 44,56 até o último dia útil de novembro, como eu falei. E você pode juntar o valor desse com o valor do swing trade que você teve na operação e pagar de uma vez ou fazer dois DARFs diferentes, tá? Vamos agora fazer de uma ação, uma venda de uma ação, só para vocês entenderem como que funcionaria o esquema, que a ação tem um esquema particular que é importante de vocês saberem, tá? ITSA4, aqui é uma ação, venda, aqui eu vou falar que vendi, aqui 300, vou falar que eu vendi 3.500, vai, 3.500 a um valor de, sei lá, chutar aqui R$12, tá? 100% aqui, de novo, estou chutando aqui, depois vocês pegam os dados corretos de tal, que eu vou copiar aqui e vou colocar no imposto aqui. Legal, daí que toda vez que compro venda tem que colocar o atual aqui. Nesse caso eu tinha 3.600, vendi 3.500, eu vou esse menos esse daqui, me restou 100. Pinta aqui de pretinho, só para ter o esquema. E aqui o preço médio, de qual que vai ser? O preço médio vai ser exatamente essa linha preta que eu já tinha calculado, de 10,89. Beleza, legal. Aproveito, pego isso daqui e vou lá no swing trade. E faço a mesma coisa. Quanto que foi o preço médio? Vou pegar do ITSA4, o preço médio que era o 10,99, legal, e aqui eu posso até arrastar também, arrasta aqui, ganhei R$1, lucro total de 3.000, tá? O imposto de renda aqui, eu vou calcular de 15%, esse daqui, vezes 15%, legal, esse daqui, menos o dedo duro, poderia também arrastar 524. Ou seja, se eu parasse aqui a operação, eu teria que pagar essa soma aqui, 606,40, mais o do imposto do fundo imobiliário de 44,56, tá? O que é importante? A gente só pagou o imposto de renda de 15% porque foi um valor acima de 20 mil. Se a gente tivesse, vamos supor aqui, vamos trocar, vamos colocar aqui que eu vendi só 500, vamos ver. Isso, 500, legal, vou até alterar nos outros aqui. Mudei para 500 e vou mudar aqui para 500 também. Se eu mudar para 500, o valor da ação que eu vendi foi no total de 6 mil. Então, por mais que eu tenha lucro aqui de 479, é isso, 479, eu não iria precisar, por quê? Porque como tem menos de 20 mil reais na operação, no mês que eu tive, aqui vai ser zero e aqui também vai ser zero, porque eu não vou precisar pagar. Esse benefício dos 20 mil é somando todas as vendas de ações, tá? Se você vendeu 7 mil do Itaú, 8 mil da Vale, mais 10 mil não sei da onde, você vai ter que pagar o imposto de renda, tá? Por isso que sempre, para evitar o pagamento, no máximo vender até 20 mil reais para você não precisar pagar o imposto de 15%. Agora vamos supor que você teve prejuízo, vamos supor aqui, o ideal é mudar em tudo, tá? Mas eu só vou colocar nessa daqui, vou mudar o valor aqui, sei lá, por sei lá, R$7. Veja que eu tive o prejuízo aqui, ou seja, vou até pintar de vermelhinho. Nesse caso, como que eu tive o prejuízo, eu posso compensar o lucro que eu tive aqui com prejuízo e no caso eu não ia pagar nada, ia ter um saldo até desse daqui, mais esse daqui, de menos 1.449. Então,
Se no próximo mês, em novembro, ainda tiver um lucro de 1.449, eu não vou precisar pagar imposto de renda. A gente consegue compensar o prejuízo e o lucro dessas operações de swing trade. O que não pode fazer é compensar o prejuízo que eu tive aqui com o lucro do fundo imobiliário. Fundo imobiliário, não importa, você sempre tem que pagar e não tem a mamata dos 20 mil, tá? Então, fundo imobiliário, prejuízo e lucro podem ser compensados com fundo imobiliário e aqui swing trade pode ser compensado com swing trade, que daí pode ser uma ação com uma opção, um ETF com uma ação, etc., desde que seja em dias diferentes dessa operação, porque senão entraria no day trade. Em tese, eu acho que é isso. Como vocês puderam ver, não é um bicho de 7 cabeças, são cálculos, digamos assim, básicos, mas é muito fácil de errar. Inclusive aqui no exercício esqueci de vincular algumas células, alguns errinhos, que se você não estiver atento pode acabar passando desapercebido e você pagar um imposto a mais do que deveria ou pagar um imposto a menos e depois a Receita te pegar. Caso você faça isso você mesmo, recomendo que faça que nem a louça da sua casa. E uma coisa que você pode fazer é delegar esse serviço para uma empresa, seja um contador, seja um software que só faz isso. Fiz uns testes em alguns softwares para ver se fazia sentido ou não. Achei bastante difícil, pelo menos eu tentei fazer isso sozinho, não consegui. Por isso que eu não recomendo nenhuma dessas empresas, porque se é uma coisa que eu não utilizo, não gostei, porque eu vou falar para vocês. Mas é claro, se vocês tiverem alguma ideia de algum software, algum serviço que estão utilizando, comentem aí embaixo, que daí eu vou pesquisar e ver se faz sentido. Eu particularmente, como sou um investidor que não fica operando, comprando e vendendo sempre, sou mais do buy and hold, né, de comprar e segurar minha posição, eu não tenho muito trabalho, eu só tenho que ficar atualizando aquele preço médio, que nem a gente fez do Itaú, comprou um preço X, depois comprou um preço tal, depois comprou tal, que é mais tranquilo, digamos assim, do que ficar calculando os impostos, compensando o prejuízo com lucro, não tenho muito disso. E pelo menos para mim, a minha vida é mais fácil, digamos, acompanhar isso. E daí também tem a empresa que faz a minha contabilidade, que daí na declaração em abril eu apresento essa minha planilha, mostro como que eu fiz esses cálculos para eles poderem depois colocarem os dados certinhos na minha declaração para que não tenha nenhum problema com a Receita depois. Em resumo, só para deixar claro para todo mundo, quando você investe em renda variável, comprando e vendendo ações, fundo imobiliário, opções, ETFs, você tem um trabalhinho a mais em relação ao imposto de renda. Tanto na declaração anual de imposto de renda, que acontece em abril, em que você vai precisar declarar o quanto que você tem em cada ativo e o preço médio disso, que eu mostrei na planilhinha aqui, como também falar dos proventos, dos juros de capital próprio que você recebeu e de todas as operações que você fez no ano anterior de venda, tendo lucro ou até mesmo prejuízo. Muita gente não coloca essas operações de prejuízo, mas é fundamental que coloque para a Receita saber que você perdeu dinheiro com essa operação, que depois você vai compensar nos futuros lucros, caso você tenha dessa categoria. E além da declaração anual, você também vai ter um trabalhinho a mais de calcular o DARF, o imposto que você teve de operações de lucro no mês anterior. Recomendo que você faça esses cálculos aqui que eu mostrei sempre no início do mês, porque você já vai ter o mês passado finalizado com todas as operações, ver o quanto você tem que pagar de DARF, compensa com os meses anteriores, o que você pode compensar, né? Fundo imobiliário com fundo imobiliário, swing trades com swing trade, e daí sim você paga o imposto com tranquilidade, mas saiba que você vai ter que ter esse acompanhamento mais próximo para não vacilar. Se você não quer ter nada dessa burocracia chata de ficar calculando o preço médio, nem delegar para um contador, nem para um software, porque você acha que vai dar muito rolo, uma das saídas para você investir em renda variável é através de fundos de investimento de ações, por exemplo, em que você não tem nada desse tipo de trabalho. Todo o imposto é retido na fonte quando você resgata e digamos que é mais prático do que investir diretamente. Tem os prós e os contras, que depois eu posso fazer um vídeo sobre isso, mas para realmente quem não quer ter dor de cabeça nenhuma, tanto na relação de imposto, como também de ficar sabendo o que comprar, o que vender, os fundos de ações podem ser uma ótima alternativa. Ah, Colbut, então você está desmotivando a galera a aplicar diretamente em ações, fundos imobiliários, ETFs? Não, eu simplesmente estou fazendo um conteúdo do que realmente é necessário para que você fique com o imposto de renda em dia. Sei que muita gente fala para comprar ação, fundo imobiliário, opção, que dá para multiplicar por 5, 10, 100 vezes seu capital, mas às vezes não acabam falando dessa parte que é mais chata, digamos assim, que você vai ter esse trabalho,
porque isso não vende, né? E aqui a ideia desse canal é não só para ajudar os meus clientes, que às vezes me perguntam, posso iniciar no fundo imobiliário com R$100? Pode, saiba que você vai ter um trabalhinho a mais com a receita. Compensa? Compensa. Você quer realmente entrar nesse mundo, receber os aluguéis e o benefício é maior do que esse custo desse trabalho de acompanhamento, até mesmo de delegar? Legal, vamos nessa, vamos em frente. O que é importante é que vocês saibam que precisa fazer isso. Se você vai fazer, se você vai delegar, se você não vai pagar, vai tentar dar o calote na receita, que não é o que eu recomendo, aí é uma questão sua, pessoal, mas aqui a ideia é jogar a real do que realmente que precisa fazer. Bom, espero que tenham gostado. Sei que não foi um tema muito cool, talvez eu tenha jogado um balde de água fria em muitos de vocês, mas é melhor vocês saberem agora do que depois no futuro o cara da receita, como eu falei, batendo na sua porta. E caso você tenha alguma planilha que seja mais fácil, digamos assim, acompanhar, ou algum serviço, algum software que é uma mão na roda, que você paga muito barato, tudo mais, e é excelente, putz, comenta aqui embaixo. Prometo que eu vou fazer o teste de experimentar, inclusive se eu gostar, faço um outro vídeo falando para vocês utilizarem tal serviço. Agora um bônus para você que ficou até o final, caso você tenha descoberto que você deveria ter pago o imposto e não pagou, você consegue entrar no site da Receita, colocar os dados lá, que eles já vão te dar o valor com a correção monetária mais a multa para você pagar. E uma dica muito importante é que você não precisa pagar a multa. Você tem que pagar o valor com a correção monetária, mas a multa não. E isso é uma vantagem do artigo XPTO, que eu não me lembro qual, vou colocar aqui, que te dá esse benefício da denúncia espontânea. Isso é claro se a Receita não já bateu na sua porta e já te cobrou, porque daí sim você tem que pagar a multa. Mas se a Receita ainda não bateu na sua porta e você não pagou o imposto que deveria, corre lá, coloca, fica em dia e não precisa pagar a multa. Beleza? Muito obrigado e até mais.